Olá, seja bem-vindo para o Papo na Gama. E no programa de hoje nós vamos falar sobre diabetes gestacional com a professora Ana Miriam Gebara, mestre em odontologia, patologia bucal, educadora da Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Atua especialmente nos seguintes temas: alterações bucais em diabetes, hiperglicemia por infecções orais e reabsorção óssea oral em diabéticos, e docente dos cursos de pós-graduação da Central de Cursos da Universidade Gama Filho. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. E é importante que a gente comece falando sobre diabetes mesmo. Vai ser nosso primeiro curso aqui na Gama Filho. Agora, diabetes, você sabe como tratá-lo. E é importante porque existe uma endemia em diabetes, né? Então, são muitos pacientes, são muitas crianças diabéticas e a gestante também é importante. Sim. Né? Então, é uma população não tão grande quanto quando tem outras patologias, mas o diabetes gestacional também. São 14% das mulheres que podem apresentar diabetes gestacional. Professora, seja muito bem-vinda para o programa, é um prazer receber a senhora. E já que a gente vai falar sobre a diabetes gestacional, o que é e quais são os sintomas? Bom, o que é o diabetes? Né? O diabetes ele é uma disfunção hormonal. Então eu tenho o pâncreas que produz a insulina, que é responsável pelo alimento das células. Tá? Se eu tenho uma disfunção nisso, eu tenho diabetes. Então, ou eu tenho uma ausência de produção de insulina, que é o tipo 1, que são as crianças geralmente, é uma doença autoimune, e as crianças e esses adolescentes, eles nunca vão produzir a insulina, nunca. Tomam 5 vezes por dia. Isso são 10% dos diabéticos. 90% são tipo 2. Então, aí você tem uma predisposição genética. Nós temos pacientes que dão esses starts por sedentarismo e obesidade, né, que realmente agora, principalmente com os adolescentes. Sim, tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, o que acontece? Tudo que acontecer nesse adolescente com 40 anos, ele começa com 12. Meu Deus. E tudo, né? Aí começa a ficar hipertenso, que 80% do diabético vai ser hipertenso e vice-versa. Então, são vários problemas que pode evitar, fazendo com que a população não fique obesa. Né? E o tipo 2 ele é tratado com dieta e em medicação. Existe o gestacional, que é um tipo 2 que na paciente que nunca apresentou o diabetes. Então, é uma paciente normal, é uma mulher normal, que durante a sua gravidez, por volta da 24ª semana mais ou menos da gravidez, ela pode apresentar alguns sintomas que fazem com que a gente diagnostique esse diabetes. E como é feito esse diagnóstico? É feito através da curva glicêmica. É um exame que é feito no laboratório, então nós temos a glicemia em jejum, que é picada no dedo, que é através do glicosímetro. Isso nós vamos mostrar no nosso curso, no dia 23. Nós vamos ter o glicosímetro, e eu vou apresentar o glicosímetro e fazer o teste nas pessoas que forem. Bacana. E é importante saber, né? E ela tem que fazer a curva glicêmica, que na verdade, é o exame mais específico que nós temos para diagnóstico de diabetes. E é um exame muito chato, são 4 horas que ela fica no laboratório, mas não tem outro jeito. Tem que fazer, fecha o diagnóstico, e uma vez fechado o diagnóstico, ela tem que entrar num cuidado muito criterioso, por conta dela e por conta do bebê. Isso que eu ia falar, professora. Tendo um diagnóstico positivo, como é que ela vai iniciar esse tratamento? Sempre com insulina. Dieta e insulina, tá? Nós não usamos medicações hipoglicemiantes em gestante, porque pode estar alteração em feto e
em bebê, e no bebê. Então, nós evitamos. Então, ela entra na insulina. É complicado, mas existem vários tipos de insulina. É importante que ela faça uma atividade física, é importante que ela tenha um controle alimentar, né? Essas coisas fazem com que ela fique mais próximo da parte normoglicêmica dela, que é o que a gente quer mesmo no tratamento, no decorrer da gravidez dela. E assim, professora, tendo esse resultado positivo, iniciando o tratamento, é verdade de que essas mulheres diabéticas grávidas, elas têm mais probabilidade de adquirir infecções? Sim, tem porque a diabética, não pela gestação, tá? Mas o diabetes faz com que a imunidade baixe. Existe uma baixa imunidade natural pelo diabetes. Então, uma vez que ela esteja gestante, principalmente infecção por fungo, elas são mais fáceis de ocorrer. E, sim, então é importante que ela faça um controle mais acirrado em relação a corrimentos vaginais. Isso é importante que ela vá sempre ao médico, que ela notar, porque uma vez que ela esteja com infecção com fungo, isso aumenta a glicemia dela. Né? Qualquer infecção aumenta a glicemia. Então, nós temos o hormônio que aumenta da gravidez, nós temos a insulina que está lá esperando para fazer a ação. Ela não é o suficiente. Na verdade, é assim, nós temos X de insulina, o tipo 2, X de insulina e 3X de corpo para absorver esse X de insulina e não é suficiente. Por isso que a gente vai usando alguns artifícios, como por exemplo a dieta e a insulina, para que ela fique mais próximo dessa normoglicemia dela. E sendo assim, no parto, tem que ter algum cuidado adicional? Sim, é importante que ela muito critério, bons profissionais, que vá ver um hospital que tenha toda uma infraestrutura para ela e para o bebê, UTI, tudo isso é importante. Porque o bebê pode nascer acima do peso, ele pode nascer com uma hipoglicemia importante, ficar no hospital. Então, essas coisas podem acontecer. E a presença, sim, de um obstetra bom, entendeu? De um endócrino e de um neonatologista é fundamental. E na hora de amamentar, tem alguma restrição? Nenhuma. A mulher tem que amamentar o bebê, isso é importante para ela, isso é importante para o bebê. E mesmo que ela fique internada, que o bebê fique internado, ela vai até lá e amamenta esse bebê. E assim, professora, no caso, uma mulher que ela já foi diabética, ela teve uma diabetes na gestação, ela pode ter isso de novo numa segunda gestação? Ela pode voltar a ter o mesmo problema, diabetes gestacional? Ela pode ter o diabetes, tá? Então, ela tem que fazer sempre a glicemia em jejum, né? Ou em laboratório, ou compra o kit que tem o glicosímetro e faz em casa. É importantíssimo que ela saiba como é que está a glicemia dela. Principalmente se ela é obesa e sedentária. Então, muito cuidado com a pressão, muito cuidado com essas duas coisas que nós falamos. E ela pode sim apresentar numa segunda gravidez e pode apresentar no resto da vida, dependendo do modo de vida que ela tiver depois da gravidez. Os cuidados, né? Sim. E aí, no caso assim, quando a mulher ela tem neném, ela costuma ficar um pouco acima do peso. O peso também é uma medida que tem que ser cuidada, né? Agravante. O tipo 2, ele vai dar o start dele. Então, antigamente você lia que o tipo 2 só aparece em pessoas adultos acima de 40 anos, 35 a 40 anos. Não. Hoje nós temos adolescentes com 12, 13 anos que tem o diabetes dele, que deveria ser com 40 anos ou com 90, entendeu? Ele tem com 12, 13 pela obesidade e pelo sedentarismo, que são o que dá o start para o diabetes tipo 2. Ou seja, é aquilo que as medidas, os cuidados com a saúde é o que vai prevalecer para que a pessoa tenha ou não uma diabetes, ou enfim, a mulher, ela tem que ter uns cuidados após a gestação, né? Ela é diabética, né? Ela é diabética, os cuidados são os mesmos. Ela tem que continuar fazendo a dieta, ela tem que continuar fazendo a glicemia.
Se ela não tá acompanhamento, ela vai ter que ter mesmo. Porque Até o fim da vida. Ah, sim. Até o fim da vida, porque ela é uma diabetes, ela tem um diabetes que está em repouso, entendeu? Esperando para dar o start de novo. Esse start ou vai ser pelo sedentarismo, por uma hipertensão, ou por um estresse. Estresse também pode, sim, aumentar a glicemia dela. Então, existem várias coisas que podem dar o start para ela. E a gravidez, você tem os hormônios da gravidez que faz com que a gente já tenha uma disfunção natural, né? Se por conta da genética dela e por conta do modo de vida dela, ela não tiver um controle, ela vai sim, porque ela já tem o gene para isso. Professora, eu queria agradecer muito a sua presença e gostaria que a senhora deixasse uma consideração final sobre o tema, sobre o seu curso que será ministrado aqui. Queria que a senhora desse uma palavrinha para a gente. Bom, eu gostaria de agradecer, é muito bom conversar com vocês e nós vamos ter agora o curso, porque é importantíssimo que a gente saiba conceituar, diagnosticar o diabetes, tratar o diabetes ou encaminhar para alguém que saiba fazê-lo. Então, eu costumo dizer que diabetes está na moda. Ou você tem, ou alguém tem. Ou você conhece alguém que tenha. Ou tem alguém, entendeu? Então, próximo. o curso ele é aberto para acadêmico. O nosso curso está no folder da enfermagem, né? Então, é importante dizer isso. É um curso que a gente vai ter conceito, vai ter os tipos, vai ter o glicosímetro, todos os cuidados, tratamento, tudo isso a gente vai ministrar no curso. E é importante que as pessoas entendam que quanto mais a gente souber, melhor, não fugir. Porque é muito complicado você lidar com uma doença que você não vê. Você desconhece. É muito complicado você lidar com uma coisa que você não vê e não sente. Entendeu? Se você tem uma gastrite, você fala, não come coxinha. Você come, dói, parou a coxinha. Você está com câncer, câncer não dói. Mas é desse tamanho, tem uma cobrança social. Bem, você não vai ver o câncer. E aí vai operar não por causa da dor, porque não tem dor. E a diabetes é silenciosa, né? E é silenciosa e é assintomática, como a hipertensão. Tanto que a gente não separa uma coisa da outra. Quando a gente vai fazer a glicemia, a gente faz a PA do paciente, sempre. Não dá para separar mais. É 80% de um com 80% do outro. Quando eu crescer, eu vou ser hipertenso, ou quando eu crescer, eu vou ser diabético. Entendi. E genético. Genético, Então, fim, entendeu? Não tem que ficar discutindo muito. Então, mas eu estava falando, é por isso, como você não vê, é muito complicado você lidar com uma coisa que você não vê. Né? Realmente. E aí o que acontece? Primeira causa de cegueira no mundo, primeira causa de amputação não traumática no mundo é por diabetes. Né? 40% dos pacientes que estão em hemodiálise são pacientes diabéticos. São 30% de pacientes que infartam. Muitos desses pacientes que tiveram isso antigamente, ele apareceu infartado no hospital, morreu por infarto. Não, ele tinha um diabetes que não sabia. Entendeu? E existe uma situação de excesso populacional de diabetes e a tendência é aumentar mais ainda. Por isso os cuidados. Por isso o curso, por isso os cuidados. É o primeiro dos cursos que nós vamos fazer aqui, esse diabetes, você sabe como tratá-lo. Depois já tem mais 3 cursos andando. Esse curso do diabetes ele vai voltar ainda, não sei se esse semestre ou em agosto, mas ele vai ser repetido e vai ter uma segunda parte dele de aprofundamento da primeira parte, que provavelmente vai ser no mesmo dia. E para as pessoas que querem entrar em contato com a senhora poderia deixar o seu contato? Pode ser pelo celular, 99211-2823, ou no meu e-mail, amgebara@usp.br. A senhora pode repetir, por favor? amgebara@usp.br. Obrigada, viu, professora, pela presença. Eu quero receber a senhora novamente para a gente falar mais sobre o curso, falar mais sobre a importância de compreender a diabetes, já como a senhora disse, é uma doença que a gente não vê, então a gente tem que ter o dobro dos cuidados. Obrigada, Principalmente o homem, viu? Sim. O homem
é muito complicado lidar com uma coisa que não está vendo. É. E o homem não está preparado para ficar doente. Sim, isso é verdade. Entendeu? Eu espero Então- receber a senhora mais vezes, viu, professora? Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, o prazer foi meu. A nossa entrevista se encerra e até o próximo programa.